Boa tarde e sejam bem-vindos ao Coach on Couch. No Active Bank, acreditamos que é importante apostar no desenvolvimento constante de novas competências profissionais. Por isso, preparamos 2 sessões de coaching a pensar nos desafios do mercado de trabalho. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Os microfones estão desligados enquanto estiver a decorrer a sessão de coaching e no final teremos um espaço dedicado a perguntas e respostas. Podem ir deixando as vossas dúvidas no chat deste direto. Esta sessão será gravada para posterior partilha no canal de YouTube do Active Bank. Os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades. Devem interagir através do chat de texto. O coach convidado é o Pedro Caramês, especialista em LinkedIn, e irá partilhar convosco a importância e técnicas do marketing pessoal. Olá Pedro, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá, grande João, sejam também aqui, antes de mais, as palavras iniciais para ti, que estamos aqui neste sofá super especial, à conversa aqui sobre este tema que, de alguma forma, também espero eu que seja do agrado de todos, que antes deste, eu diria quase num aperitivo para jantar. Ora bem, João, não sei se tudo apostes para eu poder começar aqui a entregar aqui a nossa sessão de hoje, Força, que Pedro. aqui, boa. Então, como tu já tinhas dito, fazermos aqui depois essa última parte, mas sempre que quiser colocar alguma questão, por favor, utilize aqui a caixa de conversa, onde poderá encontrar aqui um espaço para poder lançar aqui as suas demais perguntas. Se quiser testar essa mesma caixa de mensagem, pode sempre colocar um desafio também para que aí deixe uma pequena nota sobre de onde é que nos está a ouvir e a ver. Portanto, seria aqui também uma forma de poder iniciar este espaço também de conversação. Lançava-lhe também o desafio para, como há pouco comentei, sempre que entender, lembrar-se de alguma pergunta, coloque e no final o João vai-me ajudar também aqui na espinhosa ou não atividade de moderação dessas mesmas perguntas. Exato. Ora bem, então eu tenho aqui um quadro que vou agora mesmo partilhar com aqui. Cá estamos nós, já em princípio é possível ver aqui a minha tela projetada aqui com esta viagem sobre estas mesmas matérias. Ora bem, dentro daquilo que me foi lançado, desafiado, colocar o facto de percebermos que neste momento, em 2022, temos de facto uma forma neste momento muito diferente de comunicarmos com os outros, uma forma de nos mostrarmos e de uma forma também de procurarmos aquilo que o mercado de trabalho nos vai mostrando sobre o quadro de oportunidades e de novos desafios profissionais. Nesse sentido, os utilizadores dispõem hoje de ferramentas como não se conheciam se calhar há tão poucos anos atrás. Utilizadores que de alguma maneira, eu vou se calhar antes de partilhar aqui a câmara, de vos partilhar aqui a viva voz, utilizadores que não dispunham de recursos tecnológicos no apoio a esta procura e a esta procura específica de novas oportunidades de emprego. Neste contexto, os últimos anos trouxeram um quadro de ferramentas, um quadro de opções que, ao serviço dos utilizadores, lhe permitem uma maior agilidade na procura dessas oportunidades, sejam localmente, mas também globalmente. Disso surgiram, ao longo dos anos, variados recursos, portais de emprego, empresas que passaram a ter também páginas de carreiras específicas e redes sociais que, entre outras, trouxeram também redes de matriz especificamente orientada para a vertente profissional. Nesse contexto, o LinkedIn tornou-se aqui uma rede incontornável neste contexto do emprego. É nesta rede que muitos dos profissionais iniciam a sua jornada de procura de novos desafios, muitas das vezes uma
procura de novos desafios quem já está dentro do mercado de trabalho, num contexto que faz com que, se há uns anos atrás era possível encontrar oportunidades de emprego através de um jornal ou de uma revista da especialidade, na atualidade essa prática caiu de certa forma em algum desuso. E, para além destes contextos de terem caído em desuso, para além das oportunidades que as empresas e as organizações passaram a comunicar através destes mesmos canais, também aqui as empresas passaram a ter um papel muito mais proativo na procura dos seus candidatos. Aliás, muitas das empresas têm hoje uma maior proatividade na procura de talento, fazendo com que, em alguns dos casos, seja mais comum para uma organização estar colocada nessa procura incessante por talento do que o talento ir à procura dessas mesmas oportunidades. O que até então era o rato a tentar, ou o gato à procura do rato, é hoje um contexto que acontece de bidirecional. Portanto, não só as pessoas procuram estes novos desafios, mas também esses desafios, esses projetos que procuram profissionais. E aqui o mundo digital facilitou um pouco essa, digamos, dialética aqui destes dois contextos, quer de procura, quer de ser procurado, quer de procurar essas mesmas opções. Nesse sentido, os utilizadores passaram a deter aquilo que, de alguma maneira, se aqui atesta e demonstra na imagem como um cartão de visita que, provavelmente, em alguns dos casos, veio a substituir o CV. Um instrumento que durante tantos anos foi considerado o elemento fundamental para o exercício de procura de novas oportunidades, passou a ser, em alguns dos casos, um complemento para uma ação que em muitos contextos, em muitos ecossistemas, em muitos setores, indústrias ou áreas de atividade, passou a ser relegado para um segundo plano para que o perfil, neste caso, do LinkedIn e o perfil desta rede social profissional passasse a ter aqui um papel cimeiro nessa mesma operação. Tanto que há, de facto, aqui fatores que podem ser considerados. Por um lado, o perfil do LinkedIn está visível e googlável ou pesquisável através do Google 24 horas por dia. Neste caso, quando o procuramos, neste caso em particular pelo Pedro Caramês, é possível encontrar imediatamente, logo nos primeiros lugares cimeiros dessas mesmas pesquisas do Google, esta importante informação. Os CVs são, por outro lado, instrumentos privados e que são apenas, digamos, partilhados com pessoas que vocês entendem dar conhecimento de alguma informação complementar que, em alguns dos contextos, poderá não ser disponibilizada publicamente. Continuo a acreditar que estes dois instrumentos vão conviver seguramente mais alguns anos, tendo, se este, por um lado, um contexto de tornarmos mais facilmente rastreável nas pesquisas que se realizam nesta plataforma, mas também noutros contextos, os CVs continuam a poder serem também importantes elementos para fazer constar informações mais de cariz privado, normalmente até associadas a desempenhos e resultados que podemos ter obtido no exercício das nossas funções e atividades. Nesse contexto, é importante que cada um de vocês, cada um dos que aqui assiste a esta sessão, esteja consciente destes importantes instrumentos e consciente das ações que deve agora desencadear para este mesmo processo. Quer o perfil do LinkedIn, quer o CV, neste caso o CV tem hoje particularidades do ponto de vista da sua estrutura que podem ser diferentes de utilizador para utilizador. Se durante vários anos tivemos presentes nas nossas cabeças que o CV em modo Europass era claramente a opção
recomendada e pensada, ou pelo menos até sugerida e recomendada por tantas empresas, esses formatos mais standardizados, mais uniformes, deram lugar a outras opções um bocadinho mais arrojadas, dependendo dos casos, tanto que em algumas das situações muitos dos utilizadores, por exemplo, em áreas mais criativas, tenham hoje até figuras como os denominados, por exemplo, aqui, os denominados portfólios que hoje são possíveis de ver, por exemplo, em plataformas como as plataformas do Behance, no caso de utilizadores que procuram muitas das vezes mostrar, em alguns dos casos, o seu tipo de trabalho através destas galerias de conteúdo. Portanto, os formatos têm hoje características, os formatos de CV têm hoje características que se diferenciam em função das características do seu setor ou da sua indústria de atuação. No caso do LinkedIn, este formato é muito similar, mas tem aqui algumas particularidades que passarei a dar aqui em termos de indicações importantes e relevantes para esse mesmo efeito. A primeira está relacionada com o idioma do perfil. Os idiomas do perfil são elementos estruturantes e que podem e devem merecer da parte de um profissional a sua respectiva tradução para que um perfil possa agora refletir um ou mais idiomas, dependendo das características e daquilo que é a atividade ou as atividades que o utilizador persegue. É importante referir que, se eu tiver um perfil em português, um utilizador que esteja a procurar portanto, um recrutador que esteja hoje a exercer aqui uma ação de pesquisa, e atenção, realizam-se milhões de pesquisas anualmente nesta plataforma. E estas pesquisas são maioritariamente pesquisas feitas a pessoas, portanto, utilizadores que procuram outros utilizadores. No caso dos perfis em mais do que um idioma, deverão, em meu entender, e em face da motivação de poder vir a estar a trabalhar em organizações de dimensão multinacional, o candidato deverá apresentar um perfil em vários idiomas, em português e inglês, ou espanhol ou francês, seja também esse o eixo onde quererá agora orientar a sua procura ativa de novos projetos e oportunidades. De seguida, compreender que o perfil tem, para além da questão dos idiomas, outros elementos que visualmente poderão impactar quem vos visita ou impactar também quando qualquer um de vocês executa aqui uma qualquer operação, quer dentro da rede, quer fora dela. Até porque um dos links mais importantes que aparece associado ao vosso perfil é claramente o link do LinkedIn. E em muitos dos casos, para não dizer a esmagadora maioria dos mesmos, quem abre um CV, um documento desta natureza, um CV, vai imediatamente clicar no único link, por vezes, do próprio CV, para poder encontrar mais informações sobre vocês. O que é que o perfil do LinkedIn traz que não traz o CV? O perfil do LinkedIn traz todo um ativo de ligações, de contactos que cada um de vocês vai desenvolver e ampliar ao longo da vossa carreira. E sim, se a sua carreira está a começar, este é um ativo que vai seguramente querer desenvolver nos próximos tempos aqui nesta plataforma, procurando trazer para esta plataforma contactos que desenvolveu no passado, contactos que desenvolveu durante o seu período académico, contactos que encontra agora aqui na rede e que podem ser importantes trunfos num futuro próximo para a chegada de novos projetos e desafios. É aqui que muitas das vezes quem visita o vosso CV e quem abre a partir dele a página do LinkedIn vai conseguir explorar algum do seu importante ativo social, conseguindo compreender um bocadinho daquilo que é a sua experiência e aquilo que são as pessoas que o rodeiam e que podem deixar aqui algumas inferições importantes o inferir do contexto onde hoje atua, onde hoje opera. Dentro do perfil do LinkedIn, podemos incluir destaque para as imagens de capa que devem agora retratar
nesta imagem de capa algumas das suas áreas de especialidade, procurando que, quando o utilizador visita o seu perfil, consiga criar um bom impacto nesta primeira impressão. Não queremos que o utilizador se sinta defraudado por uma viagem e uma visita a um perfil descuidado, com aqui algum descuido na forma como se mostra aos outros utilizadores. Aproveito também para reforçar a importância de uma boa fotografia, atualizada, sem ruído nas costas e que mostra aos outros utilizadores a nossa faceta mais profissional. Não utilize imagens em fundos de cariz social, em imagens de férias ou até de eventos sociais, que se calhar poderão não trazer aqui a melhor imagem que queremos. Se ela está desatualizada, se ela está de óculos de sol ou até demasiado informal, é tempo de corrigir esta mesma informação. Todas as formações que executo semanalmente com recrutadores, não há nenhuma delas em que os recrutadores ou os profissionais de recursos humanos não invoquem desinteresse por um perfil em função de uma imagem não condizente com a função que procura. Depois deste processo, o utilizador deverá incluir um título profissional. Para quem está hoje à procura de um novo projeto profissional, deverá aqui incluir palavras relacionadas com os cargos que ambiciona procurar. Neste texto está agora um primeiro indicador sobre quem vocês são. Em muitos dos casos, quando hoje olho alguém, por exemplo, através de uma opção, através de um listado de convites que me foram formulados, quando recebo na caixa de mensagens alguém que me respondeu proativamente a alguma mensagem, quando vocês hoje endereçam uma pequena tentativa de interação com o utilizador, é exatamente esse título que vocês vão encontrar na rede. Deste modo, não queremos que, quando alguém vos visita, quando alguém recebe uma candidatura, essa candidatura traga uma informação destoante sobre aquilo que fazemos ou daquilo que seremos capazes de fazer. Para além deste título profissional, podemos incluir, para além dos cargos que hoje ambicionamos poder e que temos capacidades para os saber executar, podemos também associar a eles palavras relativas a expertises, a áreas de especialidade ou de interesse, ou até mesmo ferramentas que sejam do nosso domínio, para que, então, nestes 220 caracteres, seja tão simples para lhes mostrar aos utilizadores. O LinkedIn tem ainda outras operações, outras secções e elementos no vosso cartão de visita. Estes elementos constam, entre outros, a vossa experiência profissional, a vossa formação académica e ainda há algumas áreas que podem agora ajudar a destacar algumas importantes informações. Falamos especificamente destes destaques que aqui estão ilustrados na imagem. Destaques que podem ser destaques às vossas certificações ou até a iniciativas ou ações que demonstram um pouco daquilo que é a vossa prova de valor para outros utilizadores ver. Sim, este conteúdo que tem no seu perfil é visível 24 sobre 24 horas. Queremos garantir que ele não está desatualizado e que não está muito diferente daquilo que é, ou que ombreia com aquilo que é a vossa expertise ou o vosso conhecimento. Tragam riqueza de informações em função da riqueza de experiências. Estas riquezas poderão também trazer, esta riqueza de informações pode trazer cargos anteriores. Não escrevam nos cargos menções apenas com a indicação de estagiário. Devem incluir nas vossas informações especificamente a área de onde vocês estagiaram. O campo de pesquisa do LinkedIn é hoje um campo fundamental. Porquê é que o vosso perfil vai surgir nos resultados de pesquisa?
porque ele vai incluir as palavras que são usadas nas pesquisas. E para que essas palavras e para que esses resultados apareçam, para que o vosso perfil surja no radar dos utilizadores, vocês terão que ser capazes de potenciá-lo desta forma. Bom, o perfil do LinkedIn inclui ainda outros elementos, nomeadamente questões relacionadas a cursos e certificações, bem como um listado de competências associadas ao vosso perfil, bem como recomendações escritas. Reconhecimento por parte dos vossos pares do potencial e do manancial de expertise que vocês já puderam comprovar no passado. Podem ser colegas de faculdade, podem ser professores, ou até orientadores de estágio, ou até colegas de alguns projetos. Todos esses utilizadores podem trazer uma importante prova social e um testemunho a quem visita o vosso perfil. Estes testemunhos podem também, ao nível do CV, serem depois incluídos, por exemplo, a pedido dos utilizadores. Podem aqui, estamos a ver um perfil com, neste caso em inglês, podendo também trazer aqui um perfil noutros idiomas. Neste caso do CV. Os títulos que devem ostentar são semelhantes aos títulos que irão agora também ostentar no vosso perfil do LinkedIn. Vou mostrar 2 elementos que considero interessantes para cada um de vocês. O primeiro é que é hoje possível, através do perfil do LinkedIn, que vocês, ao abrirem o vosso perfil, possam agora transformar esse perfil neste contexto de operação. Ou seja, conseguindo agora, desta forma, mostrar aos utilizadores esta transformação do meu perfil numa área de CV. Perguntava-vos, por favor, até porque uma das participantes está a revelar alguma dificuldade, pelo menos de acesso a este conteúdo, perguntava a quem estiver aqui, João, se estás-me a ver a imagem que estou a partilhar neste momento com vocês. Pedro, sim. Eu consigo Ok. ver por agora. Pronto. Como tinha aqui uma dificuldade de um dos participantes, quis apenas garantir que as coisas estariam a decorrer na normalidade. Obrigado, João. Obrigado. Bom, então, esta é uma das opções muito interessante de demonstrar que não só vocês poderão conseguir transformar o vosso perfil num PDF e, portanto, numa espécie de CV, mas também todo e qualquer utilizador que abra o vosso perfil pode realizar esta mesma operação. A segunda dica interessante convidava-o a si a abrir o seu telefone e, respectivamente, a aplicação do telefone para... Ora bem, e nós vamos abrir aqui a operação. Abri o meu telefone e agora o aplicativo do LinkedIn. Depois deste processo, vou convidá-lo a clicar no topo da caixa de pesquisa do seu telefone, portanto, dentro do aplicativo, para que, ao fazer essa abertura da caixa de pesquisa, possa agora, do seu lado direito, clicar em 3 micropontinhos que aqui aparecem na tela. Neste instante, estou a mostrar-vos o meu código QR. O código que vos permitirá, neste caso, a si que está a assistir, poder agora fazer o scan a este mesmo cartão. Pode usar a opção do respectivo aplicativo ou então, se também assim o quiser, abra a sua câmara do seu telefone. Convido a abrir a sua câmara do telefone e apontar para este código QR. É verdade. Acabou de ser dirigido diretamente para o meu perfil do LinkedIn, onde eu consigo agora, através desta opção, rapidamente partilhar este código com qualquer utilizador. A partir deste instante, nunca irá sair de casa nem do escritório sem um cartão de visita no seu bolso. É um recurso que pode ainda incluir noutros instrumentos, sendo que, em minha opinião, no CV
basta necessariamente aqui ser incluído o link do LinkedIn. Não haver necessidade da inclusão deste código QR. Ninguém irá, digamos, fazer o scan do seu código, a não ser que imprimisse o seu CV e, portanto, a partir daí fizesse o scan desse mesmo código, nesse mesmo espaço. Bom, depois desta operação, destes dois truques que eu lhe aqui mostrei, e que revelam um pouco da importância que vocês podem agora de ter com a opção de, neste caso, eu queria só abrir aqui, portanto, alguns dos elementos que já acabei de mencionar e que podem agora ajudar também então a demonstrar um bocadinho mais do seu perfil. É importante que haja muito claramente uma muita semelhança entre o perfil do LinkedIn e o outro instrumento que eventualmente, atenção, que eventualmente possa também ser usado nas vossas campanhas agora de procura ativa de novos desafios ou projetos profissionais. Tendo demonstrado já com esta rapidez também a possibilidade de transformar o vosso perfil do LinkedIn neste aceitável CV que também aqui está demonstrado. Bem, para além destes contextos, ficam algumas notas fundamentais. Estes próximos dias deve dedicar a sua atenção a compor e a construir melhor o seu perfil. Quantos são, e tantos são os casos dos utilizadores que dizem: Pedro, eu não tenho visibilidade no meu perfil, não recebo pedidos, não recebo contactos de recrutadores ou de ninguém. Deriva muito pelo facto de não estarmos com aqui essas informações corretamente listadas aqui neste mesmo espaço. Se o vosso cartão de visita é importante, ele só será mais importante a partir do momento que ele seja dado a conhecer a outros utilizadores. Assim sendo, a rede tem aqui muitos milhões de utilizadores. Em Portugal são 4 milhões os utilizadores que compõem esta plataforma imensa que é o LinkedIn. São 4 milhões, são 810 milhões em todo o mundo. Queremos uma pequena fatia, mas acima de tudo, queremos os contactos mais relevantes para si. Venha daí para eu lhe mostrar como é que nós agora vamos cultivar um jardim de contactos. Vamos cultivar uma relação com vários utilizadores que poderão agora ser muito importantes e portadores de boas notícias, em alguns dos casos, de novos desafios. Este ativo de contactos é muito, muito relevante. Tenho por hábito dizer nas universidades que nas universidades vocês trabalham know-how, no LinkedIn trabalham know-who. Digam-me quem conhecem e eu dir-vos-ei quem são e dir-vos-ei quem são as chances, quais serão as chances de sucesso das vossas operações. Se vocês não conseguirem estar próximo da vossa comunidade, da vossa comunidade que vocês querem participar, estão arredados dos olhares, estão arredados das oportunidades. Esta rede de contactos tem hoje algumas particularidades. O LinkedIn construiu uma estrutura com base em 3 graus. Portanto, é possível, quando encontramos utilizadores, verificar números associados aos seus nomes. Estes números ditam o grau de proximidade que temos com esses utilizadores. A nossa rede é denominada a rede de grau 1, uma rede que tem pessoas que ou nós convidamos e aceitaram os nossos convites, ou fomos nós que aceitamos os convites que nos foram formulados. Essas pessoas estão ligadas, por sua vez, a outras pessoas e também a outras pessoas. Portanto, este mapeamento da nossa rede é muito interessante, até para, em muitos dos casos, compreender que alguns dos utilizadores que nós procuramos podem, muito simplesmente, estar tão próximos de uma rede de, como vemos aqui no caso, de grau 2,
permitindo, por exemplo, que neste caso em particular eu consiga agora entender quantos desses utilizadores me poderão agora realizar uma importante ação de apresentação ou de introdução a este importante profissional na rede. Podemos ter uma rede bem generosa de utilizadores. Mas mais do que a quantidade, é a qualidade desses utilizadores. Sejam criteriosos nas vossas escolhas para aceitar pessoas, mesmo numa fase inicial da vossa carreira. Critério e rigor nunca ficam mal e queremos que essa rede, em muitos dos casos, seja uma rede responsiva e não uma rede cheia de números que, em muitos dos casos, não são responsivos às vossas intenções de contacto com esses mesmos profissionais. Devemos encontrar pessoas dos mais variados casos e, em algumas das situações, o que é normal é irmos, em muitas das situações, procurarmos às nossas universidades, de onde seguramente alguns de vocês saíram recentemente, e encontrarmos aqui, na universidade, um viveiro absolutamente impressionante de profissionais que aqui estudaram. Todos estes 170 mil ex-alunos são agora uma porta de entrada incrível para o mundo profissional. Poderei ainda chegar para vir buscar pessoas ligadas a determinados mundos, procurando, por exemplo, com algumas keywords, identificar agora pessoas que trabalham em algumas áreas da banca ou de qualquer outro setor à vossa escolha. Há um incrível mundo de oportunidades à vossa espera, não só através da página da universidade, mas também através de uma página de uma qualquer organização. Vocês são hoje capazes de abrir de uma forma absolutamente impressionante, abrir a porta dessa mesma empresa. Reparem, ao abrir a página do Ativo Banco, consegui agora encontrar tantas centenas de profissionais que aqui consegui rapidamente encontrar. Não tenho poções mágicas, nem nenhuma chave especial. A porta que eu abri é a porta que qualquer um que aqui está hoje a assistir poderia abrir. Portanto, resta agora perceber que algumas destas competências digitais, no que diz respeito ao LinkedIn, são muito importantes para a sua chegada ao mercado de trabalho. Como lhe disse, além dessa astúcia e dessa capacidade de saber mexer nestas ferramentas, a capacidade com que agora aqui vai identificar profissionais que devem fazer parte da sua rede. Repare que não só as pessoas das empresas onde vocês gostariam de trabalhar são importantes, mas entender que hoje há também aqui muitas empresas do mundo do recrutamento que aqui diariamente procuram por si. Ao abrirmos essas páginas dessas empresas de recrutamento, vamos dar de caras com uma linha de recrutadores imensa. Linha essa que hoje, em alguns dos casos, vejam na tela, poderão permitir que eu consiga ver que esta utilizadora, que é recrutadora, esteja a publicar imensas oportunidades através do seu perfil. Esta informação só está disponível se for capaz de entender como é que chegamos a estas pessoas. Ó Pedro, mas se eu vir esta utilizadora, posso segui-la, verdade, para poder acompanhar os conteúdos que ela publica, mas também poderei conectar-me com esta utilizadora.
no LinkedIn impera alguma regra de etiqueta digital. Deve, desta forma, endereçar mensagens sempre com nota, dando conta das suas motivações e interesses com o convite que agora está a formular. Queremos construir uma rede de pessoas e construí-la de forma positiva e construtiva aqui na plataforma. Bom, como é que devemos agora nortear a nossa operação neste mesmo espaço? Aqui podemos encetar um conjunto de iniciativas diárias e semanais para melhor tirar proveito do poder desta plataforma. Não só na página inicial, dando conta de quem nos visita. Obrigado, João, pela tua visita. Mas também de outros utilizadores que podem aqui ser relevantes também nesse mesmo quadro destas visitas, podendo até, de forma proativa, contactar esses utilizadores. Depois, podemos ainda dar conta das grandes alterações que chegam da nossa rede. A Mafalda ocupa agora um novo cargo de recrutadora. Estou em condições de poder agora perceber que há alguém na minha rede que ascendeu a um cargo que pode agora ter também interesse em levar o meu perfil, o meu CV, a minha informação até esta utilizadora. De seguida, entender que na página inicial estão hoje vertidos centenas e centenas de conteúdos diários. Precisamos de estar atentos aos conteúdos relevantes, precisamos também de entender que a nossa política de conteúdos e de participação deve agora estar alinhada com aquilo que queremos, com o posicionamento que queremos que os outros tenham sobre nós. Não vamos falar de tudo, não vamos querer falar de coisas que não estejam relacionadas com a nossa área de atividade. Conteúdos mais concertados ou mais a convergir para as vossas áreas de especialidade ou de interesse serão claras reflexões aqui para mostrar aos outros. Se queres saber o que eu faço, se queres saber o que eu sei, avalia ou analisa os meus conteúdos. Diz-me o que publicas e eu dir-te-ei quem és. Dentro do quadro de atividades na rede, estejam conscientes para perceber quem devem agora aceitar e quem devem recusar. No separador de vagas estão incluídos no LinkedIn milhares de oportunidades. Estas oportunidades que também podem estar visíveis, por exemplo, em plataformas tantas e variadas aqui de plataformas de emprego, onde vemos várias centenas de empregos. Em alguns dos casos, podemos muitas das vezes procurar em alguns destes projetos e, por exemplo, vir à procura, nestes casos, das empresas que anunciam estas mesmas vagas. Podemos também procurar oportunidades que podem estar colocadas em Portugal ou até mundialmente. São 16 milhões de oportunidades mesmo à vossa espera, mesmo à sua espera. Estas 16 milhões de oportunidades que eu até posso, neste momento, encontrar apenas e só a leitura para as mais de 1.200.000 vagas que podem ser hoje feitas ou podem ser desempenhadas a título remoto, podendo trabalhar para empresas em qualquer parte do mundo. A pandemia abriu uma nova frente, exigindo do seu lado novas medidas e novas estratégias na procura de emprego. Em muitas das situações, sim, é tempo de renovar algumas das estratégias com que desenvolve, neste caso aqui, a sua estratégia de procura ativa de emprego. E claramente que algumas destas valências digitais que tenho estado a mostrar são disso importantes. Nestas oportunidades, não se limite a fazer candidaturas apenas à vaga. Vejamos algum quadro de operações. 1. O contacto eventual com o recrutador, se assim estiver mostrado. 2. O acesso à página da empresa para que possa seguir
essa mesma organização. E até, em alguns dos casos, procurar se nesta organização eu tenho pessoas que agora poderão ter aqui papéis de recrutamento aqui neste mesmo espaço que aqui acabamos de ver. Essas ligações ajudá-lo a estar mais sintonizado com aquilo que essa organização pode ser capaz de fazer. Um dos pormenores importantes é percebermos que, em alguns dos casos, nós, para além destas atividades que aqui falamos, temos aqui uma operação que está cada vez mais comum e frequente, que é a operação de perceber que a qualquer instante o nosso interlocutor poderá agora convocar uma videoconferência diretamente desta mesma plataforma. A sua entrevista de emprego pode acontecer aqui, sem sair do LinkedIn ou então em qualquer meio, seja ele do Teams ou de um outro contexto. Esta preparação das entrevistas de emprego é também um importante elemento. Não quero, não entendo que em 2022 não é possível chegar a uma entrevista de emprego sem o mínimo de conhecimento da empresa a quem vamos através do LinkedIn, através do site da organização. Em muitos dos casos, a primeira pergunta pode deitar tudo a perder. Se lhe lançarem e dirigirem uma pergunta sobre o que é que conhece da nossa empresa, não é hoje possível que demonstre desconhecimento sobre a empresa para a qual vai realizar esta entrevista. Quanto mais bem preparado estiver, melhor. E essa preparação não está relacionada apenas com as informações e com as naturezas do negócio, mas também com as pessoas que fazem parte desta organização. Tudo isto está hoje acessível a qualquer a qualquer pessoa no mundo. Nesta entrevista, devem também acautelar, para além de uma boa preparação e de uma efetiva preparação sobre o vosso interlocutor e a empresa, poderem estar preparados para algumas das respostas mais frequentes. Não é difícil, em alguns dos casos, descobrir as normais perguntas que poderão aqui surgir e que podem estar agora, ou podem merecer da sua parte uma preparação específica e especial. Quanto melhor se preparar, mais à vontade estará neste mesmo processo. Garanta que está num espaço de boa qualidade de imagem e som. Procure evitar ruídos desnecessários aqui, podendo até, em alguns dos casos, utilizar, como vemos na imagem, um dos milhares de fundos que o Zoom ou que o Teams tem à sua disposição. Se estiver a fazer a entrevista através de um telemóvel, coloque-o numa estação, num local fixo, para que a mensagem não esteja agora a tremer, deixando aqui desconfortável o seu interlocutor. Todos os pormenores são necessários na hora de impactar o seu, digamos, neste caso, o seu interlocutor. Portanto, garantirmos alguns destes mínimos são fundamentais para o sucesso desta mesma investida. Vamos a isso? Muito grato por ter assistido aqui à nossa sessão. Eu vou agora pedir aqui que o João se junte a mim para, com aqui a boleia também e com a companhia do João, podermos também fazer aqui algumas últimas questões que sejam aqui colocadas e que queira ver respondidas, sendo certo que também pode voltar a rever algumas das coisas que eu aqui mostrei. João, é verdade ou não? É verdade, Pedro. Obrigado pela apresentação. Relembro que depois esta conferência será partilhada no nosso canal de YouTube para consulta. E, entretanto, também gostava de relembrar que podem colocar as vossas questões ou opiniões através do chat. Vou começar então por uma questão que foi colocada pela Elsa. Pretende saber se o nosso perfil deverá estar em português, em inglês ou bilingue.
Elsa, muito obrigado pela tua questão que colocaste aqui na nossa conversa. O idioma do perfil deverá estar compatível com a área ou segmento onde nós procuramos estar presentes. Claro que se trabalhamos numa empresa multinacional, onde por vezes temos também outros colegas de outros países, devemos ter um cartão que esteja ajustado para que eles também os consigam ler, não é? E, portanto, o perfil em bilingue parece-me uma opção ótima. No caso dos profissionais que, em alguns dos casos, procuram projetos em Espanha ou em França, a necessidade também de termos aqui, nesses mesmos idiomas, também pode ser um aspecto importante. Gostava de relembrar que, se eu hoje procurar um manager, utilizadores que tenham a palavra gestor não serão, digamos, colocados nesses resultados de pesquisa, por exemplo. Não é? Obrigado, Pedro. Avanço com uma segunda questão, então. Para um utilizador iniciante no LinkedIn, quais são os primeiros passos que ele deve dar? Eu creio que já tenhas referido alguns deles durante a tua apresentação, mas agora como um manual para principiantes. Exatamente. Olha, João, primeiro aspecto que o utilizador deve considerar quando entra no LinkedIn é, antes de tudo, conseguir olhar para aquilo que é o seu perfil. Não é? E eu diria que o foco principal de um principiante é, antes de tudo, perceber que a casa tem que estar arrumada, os alicerces têm que estar aqui colocados, antes de iniciar toda e qualquer operação. É muito comum, um erro comum e frequente na rede, os utilizadores com praticamente poucas horas ou poucos dias de utilização da rede iniciarem logo uma jornada de contactos com outros utilizadores. O que, em muitos dos casos, pode, em muitos casos, provocar uma, enfim, uma má imagem. Não é? Imaginem o caso se eu tivesse criado o perfil há poucas horas e, logo imediatamente, estabelecesse aqui um convite ao João e dizendo: Ó João, não ligues, eu ainda não tenho fotografia, ainda não pus nada no perfil, mas eu já o vou fazer. Se o fazemos com pessoas da nossa convivência e familiaridade e convivência social, acredito que essas pessoas não levarão a mal. Mas, se o faço com pessoas que poderão ser potenciais empregadores, é uma primeira impressão que não vai ser muito simpática. Portanto, eu diria que os fundamentos, o fundamento inicial, o alicerce número um, é claramente o perfil. E não abdicarei de reforçar esse primeiro momento antes de iniciar toda e qualquer outra atividade. Obrigado, Pedro. Aproveito para lançar uma última questão. Caso tenhamos uma vaga com a descrição em inglês e a vaga for localizada em Lisboa, por exemplo, eu devo enviar a minha candidatura em PT ou em inglês? Olha, habitualmente as empresas que anunciam em inglês são empresas que têm normalmente uma, portanto, no fundo aqui uma policy, portanto, uma política interna de comunicação. E às vezes é fácil, mais uma vez, através do LinkedIn, percepcionar que se uma grande esmagadora maioria desses colaboradores dessa empresa onde estou a formular a minha candidatura têm todas as informações dos seus perfis em inglês, claramente se percepciona que a empresa tem a política da official language, portanto, da linguagem, do idioma oficial da empresa internamente e para o exterior, seja em inglês. Desse modo, o utilizador deverá, de alguma maneira, seguir um bocadinho este contexto, fornecendo também o instrumento dentro dessa. Até porque em algumas das situações poderá também vir a acontecer dentro destas equipas de recrutamento, possam estar incluídas profissionais internacionais. Portanto, agora, mais uma vez, João, como há pouco falava, um bom estudo e um bom benchmark, desculpem-me já usei várias vezes as palavras em inglês, eu não gosto nada destas coisas, mas um bom estudo prévio sobre a natureza da empresa e a forma como ela se posiciona. E claro que quando formulamos a candidatura também é importante entender o seguinte, João, é que muitas das empresas têm hoje ferramentas internas que são denominadas de ATS, Applicant Tracking Softwares, portanto, softwares de tracking de candidaturas que leem os documentos em PDF que nós submetemos nas candidaturas.
Claro está que, ao utilizarmos nomenclaturas em português, estaremos arredados desses motores de pesquisa internos que percorrem e fazem o screening de centenas e centenas de candidaturas que são colocadas nestas ATS, não é? Portanto, de modo que, João, recomendo que essa operação seja feita em inglês. Obrigado, Pedro. Terminamos então esta sessão, que esperamos que tenha sido esclarecedora. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, será a segunda sessão do Coach on Coach, com a Beatriz Madureira. O tema é Felicidade no Trabalho. Contamos também com a vossa presença. Pedro, obrigado mais uma vez e desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Até já.